Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Denis, Biologia. Bom, hoje nós vamos continuar estudando a parte da biologia molecular ou da bioquímica celular, né? Um ramo da biologia ou da química, né? Da bioquímica que estuda os componentes dos seres vivos, principalmente os componentes internos da célula, né? Aqueles componentes intracelulares. Numa aula anterior nós já estudamos água, né? Como que a água é importante para o ser vivo, né? Quem quiser assistir essa aula pode acessar lá o meu canal Denis Bertoldi, né? E no YouTube, e você vai procurar lá na playlist, né, pela aula de água, tá? Agora nós vamos passar por uma outra, continuando nesse assunto das principais substâncias, né, que compõem o ser vivo, né, meio intracelular principalmente. Nós vamos passar então a estudar, depois da água, aquelas substâncias que contêm carbono, né? Quais são essas substâncias que contêm carbono? São importantíssimas, né, essas substâncias. Então são várias substâncias que contêm carbono, né? O que isso implica para o ser vivo, né? Por que na evolução dos seres vivos o carbono, né, passou a integrar e ser tão essencial para a vida, além da água, né? E de que forma essas moléculas de carbono, né, estão interrelacionadas entre si. É isso que nós vamos estudar nessa aula. Prestem bastante atenção. Aula interessantíssima sobre esse assunto. Tá bom? Bem atualizada. Você vai aprender bastante, tá bom? Então continuem. Na sequência nós vamos para a lousa virtual, para vocês poderem visualizar, e vamos estudar molécula por molécula, substâncias carbonadas. Até a próxima, gente. Olá, pessoal. Continuando então nossa aula, vamos lá então para a nossa lousa virtual. Bom, primeiramente, né, nós vamos falar sobre os compostos carbonados. Só 4 páginas de lousa, vamos centralizar a página para vocês. Isso. Então vamos lá. Então, aula de biologia, professor Denis. Bom, bioquímica celular e biologia molecular. Essa parte da biologia estuda os compostos, né, químicos, pode ser orgânicos ou inorgânicos, presentes dentro de uma célula, dentro de um ser vivo, né? Biologia molecular também, porque, por exemplo, são compostos, né, moleculares que fazem parte da vida, né? Então vamos lá, que compostos seriam esses, né? Bom, primeiro, substâncias que estão presentes dentro das células dos seres vivos. Hoje vamos estudar aquelas substâncias que são compostas por carbono, exatamente. Na aula anterior nós já estudamos o composto água, que é um composto inorgânico, né? Nós já sabemos da importância da água. Agora nós vamos estudar os compostos orgânicos, né? Composto orgânico subentende-se que tenha carbono, né? Então são compostos que têm carbono. Compostos que têm carbono na sua estrutura, né? Carbono, o símbolo do carbono é um C, né? Carbono sempre tem 4 ligações,
pode ser assim, pode ser assim. Carbono também pode se ligar assim, né? Ou seja, sempre tendo 4 ligações covalentes. Esse é o carbono, né? Quais são esses compostos presentes dentro das células que contém carbono, né? Antes de mais nada, né, a gente precisa comentar a respeito de como que esses compostos carbonados, né, eles são interrelacionados, né? Veja que como que os seres vivos evoluíram, né, ao longo dos bilhões de anos, evoluíram em torno dessas substâncias e moléculas importantes, né? Igual eu estava falando para vocês da água, né? A água, se vocês não assistiram minha aula de água, pode procurar no meu canal, Denis Bertoldi, vocês vão ver lá a aula sobre água, né? Também tem outras aulas lá a respeito da físico-química, relacionando a água, suas mudanças de estado, a importância da água também nesse sentido. Mas aqui a gente está se tratando aqui de seres vivos, né? E como eles evoluíram em torno desse átomo que é o átomo de carbono, né? Como que então o átomo de carbono, né, os compostos carbonados são importantes para a vida, né? Vocês vão ver que são vários compostos que possuem carbono. Eles são diferentes, mas eles sim estão interrelacionados exatamente por ter carbono. Então veja como o ser vivo utilizou a água, alguns sais minerais e esses compostos carbonados, nesses compostos orgânicos, para evoluírem, né? Então, finalmente, quais são esses compostos carbonados presentes nos seres vivos? São os, primeiro, carboidratos, né? Carboidratos. Exemplo, glicose, né? O açúcar, né? São muito importantes, né? Carboidratos são compostos que a gente ouve falar muito, né? Da importância deles a respeito de obesidade, etc, etc. Né, a gente vai estudar isso detalhadamente. Outro substância presente nos ser vivos com carbono, proteínas, né, ou aminoácidos. Né, a união de vários aminoácidos vão formar uma proteína. Né? Então, vários aminoácidos vão formar proteínas. Então, eu posso falar em aminoácido e posso estar falando também de proteínas que são compostos carbonados. Os lipídios, que são as gorduras, os óleos, né? Certo, gente? Né? E o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, certo? Ácido, DNA, RNA. A gente está vivendo uma época aí agora de pandemia. Vocês sabem que tem lá o coronavírus. O coronavírus ele tem no seu interior um RNA, que é um ácido nucleico. Né? Se a gente for pegar um vírus do coronavírus, o Covid-19, vocês vão ver que lá dentro dele ele tem uma molécula de RNA, tá? Nós temos no interior das nossas células DNA e RNA. Esse vírus aqui, no caso, o vírus Covid, ele só tem RNA. Lembrando que vírus não é considerado um ser vivo, eu estou só fazendo um adendo aqui para a gente conversar sobre uma atualidade que é o Covid, né? Então tá aí. Veja que carboidrato, proteína, lipídio e DNA, a princípio, são bem diferentes, né? Carboidrato para gordura, né? Uma proteína para uma gordura são compostos assim, ao olhar, assim, se a gente for pegar, se a gente for cheirar, são bem diferentes, né? Mas no final das contas, eles têm lá o quê? O carbono. E vocês vão ver que dentro do organismo, como que os seres vivos evoluíram utilizando essa substância, água, carbono, né? Por que eles, os seres vivos no planeta Terra, não evoluíram em torno, por exemplo, de outro átomo, um átomo de silício, né? Que é o composto lá da areia, e sim o carbono. Então,
por causa justamente da forma da ligação e de como que o carbono ele se combina bastante, formando grandes moléculas, pequenas moléculas. Isso é bastante interessante para o ser vivo, né? Poder sobreviver, né? Então ele pode depositar isso na forma de gordura. Essa gordura dentro do meu organismo, né, lá no fígado, ele pode ser transformado em açúcar novamente. Veja que o organismo, então, conforme ele vai precisando de energia, ele transforma o açúcar em gordura e o gordura em açúcar, né? O açúcar em gordura, essa gordura vai ser armazenada, né, nas nossas células, lá na barriga e tal. Quando o organismo precisa dessa energia, ele retira essa gordura e transforma de novo em açúcar. Lembrando que então, que dentro da célula, a questão lá, o que é utilizado mesmo como fonte de energia é o açúcar, ou melhor, a glicose, né? Tá certo, gente? Bom, então vamos lá, continuando então. Vamos estudar hoje particularmente o carboidrato, né? Vamos lá. Carboidrato. Carboidrato, gente, ele tem essa fórmula estrutural geral, né? CmH2ON. Então, por isso que é chamado de carboidrato, né? Carboidrato porque carbono, carbono com água, carbono hidratado, né? Veja aqui então, aqui eu posso colocar N carbonos, ou seja, 5, 6 carbonos, e aqui também eu posso colocar N moléculas de água. Então eu posso, a partir dessa fórmula aqui estrutural mais simples, eu posso formar vários carboidratos, né? Então, por exemplo, aqui no caso, ó, C6H12O6, que é a molécula de glicose, está aqui, né? Aqui está a molécula de, ou melhor, aqui, desculpa, aqui está a molécula de glicose, né? C6H12, C6H12O6, essa daqui. Então seria CNH2ON, né? Certo, gente? Isso daqui então é um múltiplo, né? Eu posso fazer uma continha aqui e saber quanto que é esse N, sempre multiplicando, e eu vou conseguir obter a quantidade de carbonos e água nessa molécula, né? Então, por isso carbono hidratado. Bom, o exemplo mais básico, assim, mais que a gente começa a estudar o carboidrato é a sacarose, né? Que é o açúcar que a gente usa no café, né? Para fazer doce, que tem essa fórmula geral aqui, ó, C12H22O11, certo, gente? Essa é a sacarose ou açúcar comum, tá? Bom, mas há outro também que é a glicose, que é também outro açúcar, né? Posso chamar o carboidrato de açúcar, sem problema, tá? Então, a glicose, gente, também é muito estudada, vocês vão estudar bastante aí, né? Na biologia, a gente não vai estudar o açúcar, a gente vai estudar a glicose, que é um componente do açúcar. Se eu estou falando que o açúcar é o açúcar que eu uso no café, né? Então, basicamente, todo açúcar, né? Se eu for chamar carboidrato, nesse nome genérico de açúcar, eu vou ter um carboidrato, né? Então tá aqui, ó, a glicose eu peguei como exemplo a molécula de glicose. Ó, aqui está ela, né? A molécula de glicose, ela tem, então, olha, sempre carbono com hidrogênio e oxigênio, né? Ó, então eu tenho a molécula de glicose, eu tenho 6 carbonos, 6 carbonos, 12 hidrogênios, né? E 6 oxigênios, tá? 6. Certo, gente? Bom, aí está então a molécula de glicose. Certo, pessoal? Essa então é a molécula mais simples que existe.
na natureza em se tratando de carboidrato, né? Bom, veja então que esse carbono aqui, ele tem oxigênio e hidrogênio, tá? Eu não vou pedir para vocês decorarem essa molécula aqui, eu só estou apresentando ela para você entender o que quer dizer C6H12O6. Se eu for colocar ela, a forma molecular dela na fórmula estrutural plana, eu vou ver isso daqui, tá? Bom, vamos ver o que seria um carboidrato, né? Vamos ampliar aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia, né? Então, de exemplos de carboidrato. Eu vou ter aqui a batata doce, o pão, né? Cereais, olha, banana, macarrão, tomate, ó, até castanhas, né? Ó, maçã, certo? Frutas, né? Ó, frutas, macarrão, cereais, castanha, tomate, né? Esse aqui pode ser um arroz, até hortaliça, né? Certo, gente? Olha, bananas, né? Pão, tá aqui o pãozinho, batata doce, tudo isso daqui tem carboidrato ou açúcar, né? Então vamos lá. Gente, quais as funções dos carboidratos, né? A função do carboidrato é basicamente três. Alimentos, eles servem de alimentos de reserva para os seres vivos, sustentação e defesa. Então, alimentos de reserva, o amido, que é a farinha, né? A farinha usada lá no pão, né? Tem bastante amido, né? Essa farinha aqui tem bastante amido, também usada para fazer o macarrão, certo? O glicogênio que é uma fonte de reserva dos seres humanos, por exemplo, dos animais, né? As plantas armazenam carboidrato, né? Em forma de amido. Os animais, como a gente, por exemplo, como seres humanos, armazenam em forma de glicogênio no fígado, tá bom? Também servem, gente, de sustentação, né? A quitina, por exemplo, olha, a quitina é aquela casca do besouro, né? Dos insetos, né? Os insetos, eles têm aquele besorrinho, né? Ele tem o quê? Essa casquinha aqui. Essa casca aqui é quitina, certo, gente? Então, é um carboidrato que serve de proteção, né? Uma carapaça, né? É um escudo que esse animal aqui usa para sobreviver, né? Então, veja aqui, mais uma função do carboidrato. E também tem uma função de defesa, né? Que são glicoproteínas. Então, por exemplo, se eu pegar uma célula minha, eu vou pegar lá a célula com o núcleo. Essas glicoproteínas são, igual o nome está falando, glico de glicose e proteínas, né? São proteínas associadas à glicose, né? Por exemplo. Vamos colocar aqui numa corzinha diferente, olha. Então tá lá. Né? Então isso aqui é a glicose. E aqui está a proteína, certo? Então, essas glicoproteínas que estão aqui na minha membrana celular, elas servem de defesa. Então, eu tinha falado aqui para vocês, né, do vírus do Covid. Quando o vírus ele chega perto das nossas células, né, lá ele vai encostar aqui na minha célula para entrar aqui e parasitar, né? Então, essas glicoproteínas, elas servem então de proteção da minha célula contra os invasores, certo? Então, glicoproteína. Tem também as imunoglobulina, né, que também são células de defesa também. São células que ficam na nossa membrana celular para defender contra invasores, por exemplo, contra o vírus, etc. Certo, gente? Bom, classificação dos
dos carboidratos. Primeiro, igual eu falei para vocês, que a gente estuda, é a glicose. É um monossacarídeo. Monossacáride também é relação. Sacáride é também sinônimo de açúcar, certo? Sacáride, certo? Sacarose, certo? Sacarose, certo? Vem de, então, sacarídeo, também é um sinônimo de carboidrato. Açúcar também, né? Então, monossacárido, então, tem um sacarídeo, né? Um açúcar. Então, por exemplo, a glicose, que eu já falei para vocês, tem 6 carbonos na molécula. Tem a frutose, que também tem 6 carbonos na molécula, né? Também vai ser C6, né? A frutose também C6, a galactose também C6. A ribose já é C5, já tem 5 carbonos, 5 átomos de carbono na molécula. A desoxirribose também tem 5. E a glicose é encontrada praticamente em todos os açúcares, todos os carboidratos praticamente têm glicose. Todos que eu falei aqui praticamente vai ter uma molécula de glicose. A frutose, que é o açúcar das frutas, o próprio nome já diz, né? A frutose é um açúcar muito encontrado em frutas, né? A galactose é o açúcar do leite, por isso galacto, né? Por isso né? A nossa galáxia é chamada de Via Láctea, né? Porque ela parece leitosa, né? De forma leitosa, esbranquiçada. Então, galactose, tá? Galactose, então, é o açúcar do leite. A ribose é um açúcar que tem lá no DNA e no RNA, igual eu já comentei com vocês. Né? Se a gente for voltar lá em cima, vocês vão ver aqui o DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. Ele tem na sua molécula um açúcar de 5 carbonos, que é chamado de ribose. E o DNA tem um açúcar lá de 5 carbonos também, chamado desoxirribose. É a mesma ribose, só que sem um oxigênio. Por isso chama desoxi. Né? Isso a gente vai estudar em outro assunto. E aqui está exatamente as moléculas para vocês verem. Então, a glicose com 6 carbonos, a frutose com 6 e a ribose, que é o açúcar do DNA, ou melhor, do RNA, com 5 carbonos. Certo, gente? Isso tudo é carboidrato. Então, eu posso ter um monossacarídeo de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Tá certo? Isso é o limite aqui, ó. Tá? No mínimo 3. O que é necessário para ser considerado um monossacarídeo? Tem de ser um carboidrato que tenha no mínimo 3 carbonos na molécula e no máximo 6 carbonos na molécula, para ser considerado o que? Um monossacáride. Certo, gente? Para ser considerado um monossacáride. Certo? O monossacáride, então, ele tem pelo menos 3 carbonos e no máximo 6 carbonos, né? O exemplo aqui de 3 carbonos é a glicose, tá? De 5 carbonos e a ribose, tá? Ou seja, o monossacarídeo possui de 3 no máximo 6 carbonos em sua molécula. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, na próxima aula a gente continua falando sobre carboidrato. Tudo de bom? Até a próxima aula.